Flores, protagonistas da cortesia, sensações, elegância e do amor. Um mercado que movimenta 10 bilhões de reais ao ano. O repórter Canção Nova vai para o interior de São Paulo, para uma das cidades mais floridas do Brasil. Olambra enche os mercados e as casas com um mar de cores. A 120 quilômetros da capital, se destaca há anos o mercado nacional de flores e plantas. A cidade que mais parece um grande jardim se tornou destino turístico por guardar tradições antigas da imigração holandesa. Após a Segunda Guerra Mundial, muitas famílias holandesas perderam as suas casas. Para oferecer melhores condições de vida aos jovens, o governo holandês buscou outras regiões do mundo para que a população pudesse imigrar. O Brasil, um país que tem o catolicismo como religião predominante e um dos únicos a aceitar a imigração em grupos, foi o destino escolhido. 74 anos depois, a cidade de Olambra ainda preserva tradições e mantém viva a cultura que ganhou novas perspectivas e esperança. Um fim de tarde iluminado, colorido. É assim que na maior parte do ano, os turistas conhecem a cidade de Olambra, no interior de São Paulo. E a chegada ao local, que acontece geralmente às vésperas de um feriado ou final de semana, tem como recepção esse monumento, o Moinho Povos Unidos. Inaugurado em 2008, é uma cópia fiel dos famosos e tradicionais moinhos holandeses. O projeto é do holandês Rian Hydra, um dos poucos especialistas na construção de moinhos do mundo. Essa obra foi feita com muito interesse dos próprios imigrantes, mas o que nos surpreendeu muito que os moradores, os brasileiros também ficaram muito à vontade, ficaram muito ansiosos para ver um moinho da Holanda aqui dentro do Brasil, dentro de uma Olambra. Então esse moinho está servindo, puxa, muito turistas, mas de outro lado está constantemente mostrando algo, cultura e história. No ponto mais alto estão as pás com 12 metros cada uma e envergadura de 24 metros de ponta a ponta. Sua tração motora gera 60 cavalos de força, o suficiente para movimentar duas pedras de basalto de lava com peso de 1 tonelada cada. O Moinho Povos Unidos possui 10 andares, sendo 6 abertos à visitação, onde o visitante entra em contato com a história dos moinhos pelo mundo, os moinhos de água na Holanda e a construção do moinho olambrense. Na parte de madeira, entendemos sua mecânica e seu funcionamento, sempre com o seu Ian, ou como por aqui é mais conhecido, seu João, explicando todos os detalhes. Transforma a força eólica para força mecânica, isso para bombear água, isso para moer grãos, isso para serrar madeira, isso para moer gesso, fazer moagem de cobre, e a mostarda, minha filha mora perto de um moinho de mostarda. E como eu fui envolvido na parte do moinho desde o começo, fiquei com muita vontade de ser moleiro, e para ser moleiro precisa ter informações, então precisa passar muitas coisas importantes para o turista. Uns querem mais mecânica, outros querem mais cultura, outros querem mais história, então eu tento atender a expectativa dos turistas. E como atende nossas expectativas, seu Ian? E logo mais nós vamos conhecer sua história e a chegada da família nessas terras. Vamos continuar? Afinal, nosso passeio está só começando. Olambra é um município da microrregião de Campinas. Fundado em 14 de julho de 1948, seu nome é a junção de Holanda, América e Brasil, e se dá em virtude da colônia neerlandesa que se firmou na antiga fazenda Ribeirão. Com pouco mais de 15 mil habitantes, está a 120 quilômetros da capital São Paulo, com um clima agradável e uma temperatura média na casa dos 23 graus, se tornou o ponto ideal para a chegada de uma nova população.
Com essas características, as escolhas dos imigrantes não poderiam ser outras, principalmente em relação à nova terra em que eles estavam ocupando. Mas as famílias holandesas, numerosas e de muita fé, também buscavam um local onde pudessem dar continuidade à sua religião. E aí que a mão de Deus começa a ter uma grande importância nessa terra que então começa a ser abençoada. E um dos maiores símbolos da fé ainda continua presente por aqui. Todos os holandeses que vieram eram da religião católica. E nós temos aqui uma réplica da Igreja Católica que foi construída logo já de início. E tem um sino em cima dessa capela. Esse sino ele ficava na Holanda, numa igreja, né? E as freiras tinham muito medo que os alemães iam roubar o sino por causa do metal. Então eles tiraram o sino, enterraram o sino e depois que a Segunda Guerra Mundial passou, desenterraram e trouxeram para cá. Então esse sino, até hoje, ela está aqui também no museu. E tem condições também de tocar o sino. O que eles querem é manter essas tradições vivas. A primeira pia batismal da paróquia está aqui, preservada como parte da vida de todos. No museu, é como se viajássemos no tempo. Esse museu, ele conta toda a história, toda a imigração holandesa aqui em Olambra. Tudo que eles passaram, tudo que eles produziram, eu acho que através de fotos e de atividades e de equipamentos que estão nesse museu, conta toda a história desses imigrantes. O motivo que trouxe os imigrantes ao Brasil foi a falta de estrutura do país. Após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945 e afetou gravemente a Holanda. Mas a visita ao museu não começa com esses objetos que trouxeram os cerca de 500 holandeses em 1948, mas sim pela réplica da capela. Um povo devoto, um povo de fé e esperançoso na misericórdia de Deus. O local tem um painel que mostra a primeira capela da colônia. À frente, Nossa Senhora com o Menino Jesus e São Gervásio, o primeiro bispo da Holanda que levou o cristianismo para aquela terra. As imagens em madeira que vieram da Europa hoje estão na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, que fica bem pertinho do museu. Aí estão elas, à espera de sua visita e de suas orações. Ainda na capela lá do museu, encontramos uma mala com objetos litúrgicos para a celebração de missas. Era dessa forma que os padres chegavam perto do povo. Sob as sombras do antigo pinheiro, que ficava no terreno do casarão, o sacerdote abria a mala e alimentava a alma dos filhos de Deus. O passeio pelo museu continua. Nele encontramos uma maquete do antigo casarão, o primeiro local onde os imigrantes ficaram quando chegaram à região. Muitas fotos e objetos retratam o início da nova vida. O seu Hugo, que também trabalha como guia no museu, faz questão de utilizar um dos maiores símbolos de seu país, o klompen. Para nós, tamanco. E os visitantes podem experimentar. Claro que não fiquei de fora. Os tamancos de madeira têm sido populares na Holanda há pelo menos 700 anos. Sua função é aquecer os pés no inverno, refrescar no verão, além de ajudar a manter uma boa postura. Eu faço isso principalmente porque também sirvo como guia no museu. Então, eu tenho que explicar aos turistas que vêm aqui o que significa o museu. O museu, ele transmite um pouco a história dos primeiros holandeses que vieram para cá, e todas as tradições que estão à volta. Por isso eu uso mais como tradição do que diariamente, não ando com isso não. Mas aqui no museu os objetos e as histórias mantêm essa cultura viva. Essa música de fundo é típica e vem desse instrumento musical, o draaiorgel, apresentado normalmente em parques de diversões e feiras pela Holanda. A ferramenta musical portátil possui foles que fazem a alegria, principalmente das crianças. Mantemos esse museu justamente para isso, para poder transmitir aos outros
o que nós trouxemos, os nossos antepassados trouxeram e o que eles deixam e como é que eles tentam continuar a evoluir aqui essa cidade de Olambra. Ainda no museu encontramos esse espaço inusitado, um grande relógio, para os holandeses, o clock, o primeiro relógio digital utilizado no leilão de flores e plantas no período de 1997 a 2009. Os holandeses, né, começaram a produzir flores e plantas aqui. Só que eles tinham que vender essas flores e plantas. E com a venda, eles estavam perdendo muito dinheiro. Por quê? Problema na língua, na época já tinha corrupção, era problema, né, de ganhar o dinheiro deles. Então, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram importar esse relógio da Holanda. Relógio porque esse já é moderno com LED, mas os mais antigos tinham ponteiros. E na Holanda, as flores e plantas são vendidas há mais de 130 anos e até hoje, através desses relógios. Então, hoje nós temos um leilão, que é uma cooperativa de flores e plantas, que ficam 7 quilômetros daqui, onde nós temos 4 desses relógios funcionando de segunda a sexta para vender todos os nossos produtos. A história da imigração holandesa para o Brasil não está somente no que é apresentado por eles para quem aqui chega. Está principalmente nas suas vivências e experiências. Exemplo muito simples, né? O meu pai, quando chegou aqui, na Holanda o prato normal é batata, legumes e uma carne. Vocês é arroz, feijão e uma carne e uma salada, né? O meu pai, a vida inteira, comeu batata, verduras e uma carne. Ele nunca comeu arroz, feijão. Imagina que ele ia comer arroz e feijão. Você entende? E isso ficou. Sou holandês. Eu nasci e cresci na Holanda. Eu vim com os meus pais em 1958 para cá. Os meus pais emigraram para o Brasil. A história, por que nós emigramos, foi a Segunda Guerra que tinha acabado, a nossa casa também tinha sido atingida por umas granadas e o meu pai, nós tínhamos muitos filhos, queria dar um melhor futuro e escolheram o Brasil porque o Brasil era um país que permitia imigração em grupo e era um país católico. O que eu acho importante é que as pessoas ouçam que houve pioneiros, os nossos pais que vieram para cá e que desbravaram esses pedaços de terra e é para ver o que eles conseguiram deixar para trás, o que eles conseguiram construir. E como não aceitar um convite desses? Voor de toeristen, wij heten jullie van harte welkom hier om Olambra te bezoeken. Olambra, een klein stukje Nederland in Brazilië. Jullie zijn van harte welkom. Nederland is echt een dorp waar heel veel bloemen en planten te zien zijn. Maar ik denk als je echt iets wil weten over het verhaal, over de geschiedenis van de immigratie van de Nederlanders in Brazilië, dan moet je langs het museum. A formação da comunidade católica de Olambra está relacionada ao trabalho realizado entre 1945 e 1963 pelas Irmãs Cônegas do Santo Sepulcro. Foram elas que organizaram a comunidade, cuidaram dos doentes, montaram escola para as crianças. Em 63, começou a construção da nova igreja, que ficou pronta 3 anos depois. Olambra passou então a ser paróquia, pertencente à Diocese de Campinas, consagrada ao Divino Espírito Santo. Claro que tudo isso contribuiu para a formação da cidade em todos os seus aspectos. A origem de Olambra está vinculada a uma organização de imigração. Cidades que normalmente possuem essa estrutura de imigração, elas possuem uma identidade muito específica. No caso de Olambra, o que aconteceu é exatamente isso. Um grupo muito específico desenvolveu uma região que, na verdade, uma fazenda que pertencia a 4 municípios. De lá para cá, nessa sucessão de governos, o que a gente tem, na verdade, é a cidade identificando a sua principal vocação econômica e a prefeitura, né, a estrutura política da cidade, focando mais nisso, que é o caso, óbvio, do turismo, em virtude das flores e do viés histórico-cultural que a gente tem na cidade.
Com a chegada de mais e mais imigrantes ao longo dos anos, a preocupação foi com o crescimento, a organização da cidade e suas ações social, cultural e econômica. Mas a preocupação se dissipa dia após dia com união e preparo. A gente tem vocações para o turismo, né? No caso de Olambra, essa vocação ela está diretamente ligada às flores, mas aí a tentativa e o grande esforço é, na verdade, a partir das flores, trazer isso para um turismo que não é só um turismo rural, vinculado às estufas, à visitação dos campos de flor e tal, mas um turismo que tem um caráter cultural e histórico. Esse é o grande desafio da cidade e é isso que a pegada tem sido essa. Olambra já é consolidada, né, turisticamente falando. Ela criou aí raízes nessa área. É uma área para nós extremamente interessante, que nós temos o título de estância turística graças à nossa cultura holandesa, graças a toda a nossa história, que é inclusive consolidada na cidade toda. Você anda pela cidade, né? Cada local da cidade tem um pedacinho da Holanda aqui dentro de Olambra. Começando aí pelo nosso moinho Povos Unidos, né? Que é o maior moinho da América Latina. Um dos desejos do poder público é manter, então, as tradições e as raízes de Olambra. É um desafio, né? Manter essas raízes. Nós não podemos perder essa raiz. Se a gente perde a raiz cultural, a gente perde a essência da cidade. Então, como eu falei, andando pela cidade, você consegue estar percebendo tudo o que tem da nossa cultura. Eu acho que uma palavra define a vivência em Olambra, a boa vivência, é alteridade. Alteridade, esse termo que vem da antropologia, né, que significa você olhar para a cultura do outro a partir dela própria e não da sua. A Cidade das Flores conquista por sua beleza, seja dos campos floridos, da arquitetura holandesa ou da hospitalidade de seus moradores. Há também muitos pontos turísticos. Para quem tem curiosidade, é possível conhecer todo o processo de cultivo das plantas e flores. Isso faz a viagem a Olambra uma experiência única, seja para o passeio de final de semana ou muitos dias de descanso. A maior parte dos turistas que visitam Olambra são de grandes centros urbanos e chegam à cidade em busca de tranquilidade e descanso. Aqui vem o delicado mundo das flores, com vivacidade de cores que se destacam em meio aos tons de cinza. Se quando nos deparamos com um bonito arranjo ou uma bela planta em casa, escritório ou por onde passamos, imagina poder ver de perto inúmeras espécies de plantas e flores em um único lugar. Nem todos os sítios de produção em Olambra e região ficam abertos para receber visitantes. Por isso foi criado o Estufas Abertas, onde, uma vez por ano, produtores de flores e plantas ornamentais abrem as portas para que as pessoas conheçam como e onde tudo acontece. Na verdade, o espaço é 100% produtivo, porque nós temos muitos problemas de contaminação com bactérias, com vírus, e é impossível você abrir para isso. Então, uma vez por ano, nós temos um evento chamado Estufas Abertas, e daí ela vai passar aqui na Olambra e ela é levada de van em 6 propriedades diferentes, além da faculdade de agronomia que tem aqui, onde a pessoa tem a possibilidade de ver realmente como é a produção. Eu acho que o próprio conhecer da produção da flor valoriza o produto. A pessoa valoriza mais quando sabe o que foi colocado ali, o trabalho, o amor, a tecnologia, tudo. Então, quando a pessoa sabe o que foi colocado no produto, ela muda de figura, né? São 6 estufas, além da presença da Faculdade de Agronegócio que participa do evento. Nessa experiência, é possível conhecer tudo sobre diversas plantas ornamentais e flores, da germinação à floração, além de poder levá-las para casa, sabendo exatamente a sua origem e, principalmente, como cuidar de cada uma delas. O
turismo nos campos e estufas de produção estão em expansão. Algumas propriedades começaram a abrir as portas. É o caso do sítio Palha Grande, ou também conhecido na cidade como Macena Flores, que vale ressaltar. É um espaço produtivo, mas que tem se adaptado para receber os amantes de flores e plantas. Poder sentir a natureza de perto e apreciar essa beleza e sentir as fragrâncias de uma forma que nenhuma lente ou câmera fotográfica pode retratar é a sensação dos visitantes que fazem a visita guiada no sítio Palha Grande, que apresenta como tudo acontece. A história do sítio não se iniciou com flores, né? Tem algumas propriedades aqui no Olambra que sim, que na década de 60, com a Palma de Santa Rita, iniciaram a produção de flores. Mas o sítio aqui, meu pai emigrou aqui em 48, né? Dos 30 primeiros produtores que vieram aqui, ele foi o único que ficou, os outros foram todos embora, né? Então, na época, começou com o cultivo de café, que era uma cultura tradicional do Brasil, cana-de-açúcar, tinha gado leiteiro, então tinha um pouco de suínos, então começou a criação de animais também. E a parte de flores, na verdade, começou no ano de 2000, exatamente 2001, na verdade, a gente iniciou a atividade de flores. Antes de se tornar um dos maiores produtores de flores, a história é bem longa por aqui. Mas aqui, meus pais são holandeses, eu nasci aqui no Brasil, inclusive nasci nesse sítio aqui. Nós somos 7 irmãos e 6 nasceram no sítio, com parteira, né? Não, na verdade, meus pais, meu pai e minha mãe vieram em 49, eles foram dos primeiros. Foram dos primeiros, que começaram a chegar em 48. Na verdade, meu pai veio sozinho primeiro e minha mãe também veio sozinha primeiro. Depois vieram as familiares, mas o pai da minha mãe, ele foi um dos organizadores de toda a imigração para cá. Nossa visita foi especial. Quem nos acompanhou e mostrou todos os passos da produção foi a esposa do Renê. Mas é ele quem nos conta como se organizam e recebem diariamente muitos visitantes. Eu acho que o turismo também acaba acontecendo. Eu acho que como Olambra, ela tem essa vocação de produção de flores e para divulgar então esse trabalho, na época cooperativa, né, a cooperativa de Olambra que começou com a primeira Expo Flora, eu era pequeno ainda, novo, né, jovem, adolescente, e a gente auxiliava nas feiras, né, tipo para atender com as comidas típicas, coisas assim. Só que era um público tipo 5 mil visitantes, daí foi para 7 mil, para 10 mil, o evento foi crescendo. E eu acho que com o passar dos anos, as pessoas que vinham para cá começaram a ficar curiosas para conhecer Olambra, não a Expo Flora, conhecer Olambra, como Olambra funcionava. Então, entrar dentro de uma propriedade e ver o sistema de produção, como funciona isso e de onde que vem as flores, né? Então, e isso é vamos falar, o início dos trabalhos de turismo começou uns 10, 12 anos atrás, mas que teve uma explosão mesmo. Eu acho que com a pandemia também nós tivemos um antes e depois. Quando a pandemia começou vamos falar, ser controlada pelas vacinas, vamos lá, o turismo voltou, o pessoal começou a procurar lugares abertos, menos cheios, e aí o turismo rural acabou tendo uma explosão muito grande, né? E aqui eles têm o passeio guiado, né? Então, diferencial nosso passeio guiado, eles vêm, acompanham toda a parte de produção, e depois a gente tem um campo florido também, para o pessoal poder tirar fotos, né? Tem que ter uma boa imagem, né? Então isso é importante. Então a pessoa sai com conhecimento da produção aqui, mas ele também tem vários cantinhos interessantes para tirar uma foto boa e poder publicar nas redes sociais, né? Poder receber gente nova é, de fato, abrir a porta de casa, já que a relação do Renê com essas terras vai além do processo produtivo e da renda. A primeira língua que eu aprendi foi o holandês. O português veio depois na escola.
Tanto que a professora era bilíngue, né? Que ela falava as duas, falava tanto holandês e falava português. Muitas coisas da questão da cultura holandesa a gente preservou muitos e muitos anos. É lógico que com o passar dos anos, depois de tantos anos, vai se perdendo algumas coisas, mas algumas outras coisas se permanecem, né? Então, principalmente a parte culinária, algumas coisas ficam, algumas tradições acabam ficando. A experiência de estar aqui não pode passar sem conhecer o Boulevard Holandês, com lojas e restaurantes de pratos típicos. Também vale ficar mais tempo. E para isso, ao escolher onde ficar, você pode optar entre dois estilos bem distintos de hospedagem, urbana ou do campo. No centro da cidade, as acomodações são mais acessíveis e simples. Já as do campo ficam nas estradas que levam à cidade e nos transporta para um ambiente de fazenda e amplas áreas de lazer. Neste rancho, além do ótimo café da manhã, o hóspede pode agendar seu almoço e, ao cair da tarde, admirar essa vista, com um delicioso café feito no fogão a lenha. E se prepare para ter companhias agradáveis, como as do tucano, além de ouvir uma boa moda. Quem nos recebe é o José Roberto. Ele fala do início do rancho lá em 2006 com apenas 100 metros quadrados. Os primeiros passos foram dados e hoje o local conta com uma área de 3.000 metros quadrados. E vem trazendo gente aparecendo e nós sempre resolvemos fazer um atendimento diferenciado aqui no rancho. Turista aqui que vem, acompanha a gente desde 2006. E acompanha a nossa evolução. Lembrando que hoje estamos com mais de 3.000 metros quadrados de área construída. Enfim, todo um trabalho feito com muita dedicação, muito suor, muitas lágrimas também, que nada é fácil, mas hoje a gente se tornou um ponto de referência aqui no município de Olambra. Com dedicação dia e noite, a família viu a realização dos sonhos passo a passo, acreditando no turismo rural. O local começou com 4 apartamentos, hoje são 28 e não vai parar por aí. O que nós procuramos, nós aqui do rancho? A essência da família, certo? Esse é muito importante para nós, a essência da família. Procurar fazer uma comida que resgate nossos antepassados, que nossa família veio da Itália, né, em 1870. Ele pode estar desfrutando das nossas instalações, vindo aqui curtir essa natureza. A gente trabalha muito com a questão do meio ambiente também. Olambra tem um dos melhores índices de qualidade de vida do país e se tornou destino de quem quer viajar, mas se sentir dentro de casa. Chega aqui no rancho, hoje ele procura sair de casa, mas estar em casa. Então isso é uma coisa que a gente vem procurando oferecer para o nosso turista, essa tranquilidade e essa sensação de estar dentro da casa dele, né? A gente passou esse momento da pandemia que foi duro, né? Nós ficamos aí 7 meses de portas fechadas, mas isso nos fez refletir e fez com que nós trabalhássemos, como o Zé disse, a essência das pessoas, fazer com que ela também seja parte da nossa família, que é isso que a gente procura trazer para as pessoas que estão aqui. A gente está sempre procurando melhorar as nossas estruturas para que o turista venha e tenha a possibilidade de não só passar pela cidade, mas também ficar na cidade. Porque às vezes um dia é muito rápido, né? Então a gente sempre busca estar melhorando para que o turista consiga vir e ficar na cidade e desfrutar o que a cidade tem para oferecer. Claro que assim como todos os destinos turísticos do mundo, a cidade sentiu os impactos da pandemia. Porém, sabia da sua essência, resgatou suas origens e conseguiu se manter e se fortalecer.
Aqui a gente trabalha com grupos, então grupo de hoteleiros, gastronômico, atrativos turísticos, tá? Somos todos unidos, temos representantes dentro do Contur e mandamos as nossas demandas para a prefeitura, que nos ouve bem, e a nossa maior preocupação é o crescimento ordenado da cidade, para ser tão bom para a população quanto para o turista. E com a pandemia começaram a surgir vários outros atrativos, porque calhou que não teve mais a Expo Flora durante 2 anos e o pessoal teve que se mexer, né? E aí vieram os parques, vieram mais receptivos, hotéis não vieram ainda, mas vão vir, né? Restaurantes. Então, depois da pandemia, Olambra deu um salto bem grande, tá? Muito legal. Quem viu Olambra há 8 anos atrás, agora ela está irreconhecível, ela está extremamente linda, né? E isso é um ponto positivo que todo pessoal, além do pessoal que trabalha com turismo, né? A população mesmo, todo mundo é muito cuidadoso com a cidade. Eu acredito que é um turismo acolhedor. Eu não vejo Olambra, é diferente de outras cidades que você anda e você se sente livre, você se sente acolhido na cidade. Não tem aquela coisa das pessoas ficarem te catando pelo braço, entendeu? Então, a gastronomia aqui, para mim, é impecável. Eu sempre falo que o nível gastronômico da cidade é muito alto, né? A hotelaria também, ela está crescendo, ela precisa crescer a capacidade hoteleira, né? Porque tudo precisa crescer. O que todo mundo tem que tomar cuidado é com esse crescimento. Não podemos perder a essência dessa cidade de interior e essa liberdade que a pessoa tem aqui dentro. Ela precisa crescer ordenadamente. A gente não vai fugir, a gente não tem como escapar do crescimento, né? Tanto populacional quanto do turista, mas tem que ser ordenado. E essa é a maior preocupação minha como empresária e como membro do Contur. E neste último bloco, o repórter Felipe Melo conversa com um adorável casal de idosos que faz questão de manter muitas tradições do país natal. Vamos desfrutar também de um parque onde o visitante viaja pelo mundo encantador das flores e das plantas. As fotos, ainda em preto e branco no museu, mostram as numerosas famílias que chegaram ao Brasil a partir de 1948. E quem diria que no mesmo navio estariam 2 famílias que tempos depois se uniriam para sempre. Aos 11 anos, Ian e Margaret encaravam com os pais e irmãos a maior aventura de suas vidas. Pouco mais de 7 anos depois, de mãos dadas, eles enfrentariam os desafios juntos. 5 anos de namoro e agora 57 anos de casados. Essa vida ganhou muitas cores e flores. Seu Ian, nós já conhecemos no moinho, mas ele fez questão de abrir as portas de casa e bater um papo sobre a chegada dos imigrantes. Na época, na Holanda, era comum as pessoas falar em imigrar. Então, encurtando a palavra, mais ou menos 500 mil holandeses deixaram a Holanda e foram emigrar para Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e para o Brasil uma minoria. O governo estava vendo uma preocupação com a Holanda, mas com os pais e com as famílias. Na época era comum ter famílias grandes e os pais
não sabia para onde ir com esse monte de filhos. Eu sou de família de 10, a Margarida de família 12. Então, após a Segunda Guerra Mundial, isso tem tudo a ver com a economia da Primeira Guerra Mundial, da crise de 1930, e depois, para engrossar mais um pouquinho, a Segunda Guerra Mundial. Daí chegou um momento que acho que aqui tinha alguma coisa no Olambra que tinha várias famílias foram embora daqui, não estava concordando com as dificuldades, tanto da organização social, econômica, tudo era um pouco difícil. Então tem várias famílias foram embora daqui. As famílias que foram embora daqui deixaram vários sítios desocupados. Aí os meus tios escolheram um sítio para a família dos meus pais, minha mãe e nós com os 10 irmãos. Antes mesmo de desembarcar, o jovem curioso já conhecia um pouco do Brasil. Ao chegar, deram continuidade às atividades que lá desenvolviam com a família. Eu fiquei aqui com a família, mas devido à aprendizagem tanto da língua e o jeito brasileiro, mentalidade, e como era da agricultura, eu queria também entrar na atividade de agricultura com os pais, já em casa já fazia. Na Holanda ajudava a limpar o estábulo. Isso então já vim desde criança envolvido na parte da agricultura. Então chegou no Brasil, continuou na agricultura. Na Holanda, quando começou a falar do Brasil e tudo mais que se ouvia, eu era muito interessado e com vontade de saber. Mas quando o senhor começa a ouvir sobre o Brasil, o que o senhor buscava saber? Ou o que o senhor primeiro descobriu sobre o Brasil? Tinha uma das coisas que a gente queria saber onde ficava nesse globo terrestre, né? Isso fazia parte. Então, como eu sempre gostei de geografia, então logo já aloquei que lá é o Brasil. Não sabia muito do Olambra, nem do estado de São Paulo, mas falou do Brasil, já estava de bom tamanho. Então, eu queria muito saber. E eu, muito interessado, tinha um outro coleguinha falou assim, no Brasil é clima isso, assim, assado, e dava fazer 2 lavouras por ano. Isso também me despertou um interesse, me despertou curiosidade. Plantar as culturas do inverno e cultura do verão. Queria saber para poder se sentir parte. E isso aconteceu quando seu Ian passou a entender tudo que os professores falavam e quando começou a pensar em português. Daí teve certeza de que daqui não sairia mais. Para ajudar na decisão, veio o casamento. Isso na história acontece sempre trabalhando em casa e eu com uns mais ou menos 18 anos, né, a gente tinha 4 famílias que faziam os aniversários juntos, então jovens, digamos 17, 18, 19, 20 anos, então tinha um aniversariante dentro desse grupo, então fazia um encontro de família. E nesses encontros o olho caiu em cima dela. Ela até, não sei, acho que não assustou muito, mas... Então isso devagarzinho, sabe, foi devagar, o namoro foi um tanto devagar, mas assim mesmo a gente namorou 5 anos, um pouquinho. Daí de repente um belo dia, quando eu estava já, não digo aninhando, mas estava me fixando no terreno próprio, eu falei para a Margarida, daí eu queria casar. E ela também. E nesse tempo eu estava, como na escola a gente aprendeu um monte de coisa, em casa a gente tinha a criação de porcos, alguma coisa de vaca, lavoura e galinha. A noiva Margaret, de uma família muito religiosa, com participação diária nas missas e oração do rosário, viu toda a família retornar para a Holanda. Pai, mãe e 11 irmãos. Sozinha ela não ficou. Casada, mantinha a força e a determinação da mãe. Minha mãe era mais aventureira do que o meu pai, na verdade. E ela também queria muito vir para cá, um país católico, e era muito importante para ela. E ela ia na missa quando ela podia, mas Nossa Senhora de Fátima para ela era muito importante.
E eles ficaram aqui 13 anos. E depois eles voltaram. O João e eu tínhamos casado 1 ano e meio antes, mas a minha família não se adaptou tanto, e é que os meus irmãos, nenhum tinha muita vocação para ser agricultor. Todos queriam uma outra coisa, e aos poucos os meus irmãos foram voltando para a Holanda. Eu tenho 12 irmãos, não, a gente está em 12, deixa eu falar, 6 homens e 6 mulheres. Na porta da geladeira do casal, eles exibem orgulhosos os 4 filhos e 6 netos. Contam que era muito comum os imigrantes conversarem somente em holandês pelas ruas com os filhos, mas as novas gerações já nascidas no Brasil foram deixando a língua materna de lado. Mas o idioma nativo se mantém entre os primeiros imigrantes. Ja, je sterke koekje? Nee. Dit huis hebben we heel veel plezier in. Heeft Marguerite en ik hebben dat samen gepland. Olha, a gente falava holandês quando os nossos filhos nasciam, a gente só falava holandês com eles. Depois foram para a escola, daí reclamaram que a criançada não entendia português e era para falar português com eles. A gente foi fazer isso. E depois os meus filhos também não queriam mais que a gente falasse holandês, daí eles, não era com eles, não é comigo, né? Eu não gosto, não quero. E depois eu falava no almoço, na mesa, a gente vai falar holandês, ninguém falava mais nada. Outra característica de Dona Margriet é a proximidade das pessoas. Gostar de gente é quase um ensinamento da mãe, assim como esse jeito jovem. A gente, no fundo, essa aí, eu sempre falo, uma perna aqui, outra perna lá. Mas o holandês puxa bastante, sim, puxa. Apesar que eu adoro o Brasil. Se eles falam, você quer voltar? É bem difícil, porque eu adoro o povo aqui, eu gosto muito de gente. Mesmo 68 anos depois de chegar ao Brasil, eles dizem manter uma forte ligação com a Holanda, seja com os filhos ou com as muitas mesmo atividades que realizam por aqui. Tanto que depois de anos, seu Ian realiza um sonho de infância e o faz com enorme talento e beleza, mantendo seus laços com o passado. Eu estava querendo falar, ainda existe um fiozinho holandês dentro de mim, principalmente em atitudes e formas de ir. Embora que eu me sinto bem brasileiro, eu brinco assim, eu sou latinizado. Não enlatado, mas latinizado. Eu gosto de mexer com madeira, tem oficina de madeira, onde que já fiz algumas mesas, com museu, com moinho, com o canto. Eu canto para os velhinhos do centro social, eu canto com os velhinhos de terceira idade em um outro lugar, e eu canto num coral, então numa terça-noite. Então tudo isso faz parte dos sabores. E a saudade da família diminui à medida que as férias se aproximam. Mas as minhas filhas eu sempre sinto saudade. Agora, em agosto, vem uma filha com o marido dela e 2 filhas, uma de 15 anos e outra de 17 anos. Isso vai ser muito bom. Quero agradecê-los imensamente por nos receber, abrir a casa de vocês e abrir a história de vocês. A gente faz com muito prazer. Seu Ian se encarregou de ir para o fogão, nos fez um café, serviu um biscoito típico europeu e contou um pouco mais da vida. Se a natureza tem suas belezas e vive em constante transformação e adaptação, nada melhor então que copiarmos e seguirmos sua sabedoria. Foi assim que o Bloemenpark, o Parque das Flores em holandês, surgiu há somente 1 ano e meio. Sonho que seu idealizador, o empresário Miguel Esperança, teve 8 anos antes da abertura para o público e que hoje está sendo construído dia após dia, sob os cuidados do José Alexandre, que vai nos mostrar
todas as possibilidades que o visitante pode ter, de jardins lindos, flores multicoloridas, a espaços temáticos e uma verdadeira imersão nessa maravilha chamada Olambra. Então aqui é o Blooming Park, né? O nome significa flores em holandês, né? Então hoje aqui a gente está numa área de 80 mil metros quadrados, né? Por enquanto a gente está com 40 pronto, vamos falar, para visitação. A ideia é expandir esses 80, né? Então aqui a gente plantou flor para o turista vir ver, né? Para poder fazer os ensaios fotográficos, curtir com a família, poder fazer a sua alimentação também. Com mais de 30 variedades de rosas, 100 espécies de árvores nativas, exóticas e frutíferas e 200 tipos de flores e plantas ornamentais, o parque está em constante mudança. O ano passado, a gente recebeu mais ou menos em torno de 80 mil pessoas o ano todo, né? Claro, a gente está há 1 ano e meio só ainda nesse mercado, né? Tem muito a desenvolver, mas acreditamos que vai ter um potencial bem promissor. Uma diferença da visitação desse parque para a visitação das produções é de que o visitante dificilmente irá encontrar as flores assim, abertas. E então tem a preocupação dos cuidados com as plantas, mas não aquele cuidado de venda, de mercado. Aqui é a experiência máxima que vocês querem oferecer, né? Sim. Numa produção de flor normal, né? As flores são cortadas num ponto mais fechado, né? Justamente para durar mais na casa do cliente, da casa de quem está comprando. Aqui o propósito nosso é esse, é deixar a flor abrir, né? Para o pessoal ver, sentir o perfume, ver a beleza da flor num ponto melhor dela, né? E essa estufa aqui, ela mostra muito de forma parecida com o que se dá de fato nas produções, né? Exatamente, a estufa não muda tanto, né? Então a gente tem a parte de sombreamento dela, que faz para, quando o sol está muito forte, dar uma amenizada na temperatura, né? A gente tem a parte de irrigação, que é feita normalmente também, com adubação, diariamente, né? Então, assim, em termos de produção não muda nada, só muda realmente o propósito do turismo, o turista poder entrar e ter essa experiência com a flor. Todo o passeio pode ser feito sem a necessidade de um guia ou um roteiro. O visitante fica completamente livre para explorar, desfrutar e contemplar. Então, com a ideia desse parque é justamente poder oferecer ao turista o que eles querem ver não só em setembro, mas o ano todo, né? E toda a parte de produção também, tentar mostrar um pouquinho para o turista como é uma produção de verdade. Algumas estufas também não recebem o turista, não porque não querem, mas por sanidade, né? Então eles têm um controle fitossanitário muito grande lá dentro e realmente não pode receber por contaminação. Então a gente acabou trazendo um pouco para cá também para tentar dar uma ideia de como é para ele. Após um período de incertezas, o turismo de natureza ganhou força. Espaços amplos com áreas abertas se tornaram o destino certo. Com isso, voltamos a admirar o balanço das folhas, a brisa do vento, o cheiro das flores e a luz da vida. A pandemia trouxe muita preocupação para todo mundo, mas trouxe também um desejo de muita gente poder estar em espaços ao ar livre. Então, o conceito nosso de área aberta é o que mais a gente preserva. Então, as pessoas podem, na nossa área de alimentação, é um conceito aberto, né? Só tem realmente uma cobertura e ar livre por todos os lados. Então, acho que a pandemia teve os pontos negativos, mas de positivo trouxe bastante coisa de inovação também. Nossa viagem chegou ao fim, mas você pode viver essa experiência de perto visitando Olambra. Nosso agradecimento a todos que acolheram a nossa equipe nesta linda cidade. O Repórter Canção Nova fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!